começar a assistir esse vídeo que tá incrível, tá? Eu quero te falar que você tá participando da série Fundamentos Cristãos. Um fundamento que eu vejo que é muito necessário a gente estar passando, desde aprender a orar, como ter fé, saber ouvir a palavra de Deus, dentre várias. Então não deixa de se inscrever para você não perder mais nenhuma série. Ativa o sininho e vamos embora. Você já sentiu que a sua mente está tão agitada que você nem consegue dormir direito? A ansiedade, os problemas do dia a dia acabam roubando a nossa paz. Nossa paz é nosso sono, né? E acaba que deixa a gente muito exausto. Mas existe uma paz que ela não depende das circunstâncias. Uma paz que ela permanece mesmo no meio do caos. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará aos vossos corações as vossas pensamentos em Cristo Jesus. A paz que Deus oferece não depende das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ela não é passageira. Tem uma parte na Bíblia que mesmo no meio de uma tempestade, Jesus está dormindo num barco, enquanto está todo mundo apavorado. Mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do caos, ele estava num sono profundo. Mas porque ele tem certeza de que Deus está cuidando de tudo. Será que a sua falta de paz está sendo porque você está focando no problema, ao invés de focar a sua confiança e fé em Deus? Hoje você vai aprender como viver essa paz que excede todo o entendimento, viver livre da ansiedade. Alba, por que muitas pessoas não conseguem ter paz? Porque muitas pessoas não conseguem largar a ansiedade e acabam colocando as suas expectativas, a sua confiança nas coisas erradas. Isaías 23:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Se sua mente está focada em problemas, você nunca vai ter paz. Olha, tudo que você foca expande. Parece aquela passagem que eu gosto muito de trazer, a que Pedro pede para Jesus andar também sobre as águas. E Pedro começa a afundar porque ele tirou os olhos de Jesus e focou para a tempestade. Ele focou no problema. Aí ele começou a afundar. Então, quando a gente vai olhar para o problema, a gente acaba desviando o nosso olhar para realmente para quem a gente está olhando. Porque quando a nossa mente ela tá em Deus, Ele nos sustenta. Escuta isso aqui. Mateus 6:25-27. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côncavo à sua estrutura? A ansiedade, ela não resolve nada, ela só coloca a gente pra baixo. Quantas situações que a gente passa, que a gente se aperreia, a gente fica sem dormir, a gente fica sem comer, e simplesmente as coisas mudam. E você olha assim, então não precisava disso tudo. Isso é quando a gente tem muita dificuldade de entregar ali a ansiedade, as nossas preocupações a Deus. A nossa fé precisa ser fortalecida, sabe? Eu sei, é difícil. Eu já fui uma pessoa que eu já tomei muito remédio controlado. Até já comentei isso em outro vídeo. Já tomei muito remédio controlado porque eu tinha dificuldade. Mas a partir do momento que a gente entende que isso não adianta de absolutamente nada, isso só faz a gente se sentir mais pesada em algo que não tá na nossa mão, não tá no nosso controle, mas no controle dele. E ele sabe exatamente tudo que a gente precisa. João 14:27. Devo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é frágil, baseada em dinheiro e controle das circunstâncias. A de Deus é eterna. O que hoje está roubando a sua paz? O medo do futuro, problemas financeiros, relacionamento. E Deus vem ensinando a gente, um bom tempo atrás. Um bom exemplo disso é Davi. Mesmo perseguido por Saul, ele poderia viver atormentado, angustiado, mas ele escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei que é difícil. Entendam? Quando a gente traz isso, quando nós cristãos trazemos isso, né? Não é que é algo fácil. A gente sabe porque a nossa carne fica ali em guerra com o nosso espírito. Vem muitas coisas, assim, principalmente se você dá a brecha, às vezes, com quem você anda. A gente traz vários pontos que a gente precisa estar vigiando pra gente não dar brecha. E não dar ouvido a coisas que não é pra dar, confiar em coisas que não é pra dar, mas confiar em uma única pessoa, que é Deus.
sabe? Então, quando a gente dá essas brechas, quando a gente dá ouvido a essas coisas erradas, a gente acaba enxergando a situação com muito mais dificuldade. Mas quanto mais você tá fiel à palavra, quanto mais você tá obediente, você vê que você passa a dormir no meio da tempestade. E um outro ponto, como foi, por exemplo, dessa história de Davi, que é o seguinte: mesmo ele confiando em Deus, não significa que ficamos ausentes de luta. A luta sempre vai existir, porque Deus está nos moldando. Ele está nos amadurecendo, está nos fortalecendo. Então, andar com Deus não significa ausência de luta. Mas você andando com Ele, você sendo fiel nas suas palavras, você sendo obediente. Gente, Ele sabe o melhor pra gente. Ele sabe de todas essas coisas. Outro exemplo, Paulo e Silas. Eles foram espancados e colocados na prisão. E o que é que eles fizeram? Começaram a louvar ao Senhor. Porque eles sabiam que Deus sabia de tudo. Que podia confiar nele. O que é que aconteceu? Deus mandou um terremoto que abriu todas as portas, todas as grades. Isso nos mostra que, independente da situação, Deus pode mudar assim, ó. Se for da sua vontade, se estiver dentro dos seus planos, tá? Porque muitas vezes a gente precisa sim. Nós precisamos de mais tempo para nos amadurecer, para poder vivermos aquilo que precisamos viver. O próprio Jesus, um terceiro ponto, uma terceira pessoa, não só uma pessoa, né? Mas, terceiro exemplo, o próprio Jesus, antes da crucificação, ele disse: Senhor, seja feita a tua vontade. A paz verdadeira, ela vem da entrega total a Deus. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se você é uma pessoa que tá passando por um momento que tá muito inquieta no meio à dificuldade. Mas quanto mais a gente se aprofunda na palavra, a gente aprende a dormir no meio do barulho. E é incrível quando a gente percebe que a gente tá conseguindo isso. Eu fui uma pessoa que eu não conseguia. E hoje a minha realidade é totalmente diferente. Nos traz uma paz realmente que excede todo entendimento. A ponto que você olha e fala: caramba, eu estaria me descabelando nesse momento. E quando a gente tá em paz, a gente enxerga melhor. A gente poupa energia com coisa que nós não somos capazes de resolver. Muito pelo contrário. A gente com energia consegue visualizar a situação e muitas vezes até resolver. Se der pra resolver o que tiver ali, a gente consegue resolver, tirar proveito, enxergar os ensinamentos. E eu até arrisco a dizer amadurecer com muito mais velocidade do que a gente ficar aperreada e ansiosa. E Albi, como é que faz para poder receber toda essa paz que excede todo entendimento? Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ação de graças. Apresente seus pedidos a Deus e a paz de Deus guardará seus corações e mentes. A paz de Deus vem quando a gente troca a ansiedade por oração. Primeiro ponto, já reforçando, ore e entregue a Deus. A oração faz aliviar essa pressão. 2, mantenha a sua mente firme nas promessas de Deus. Salmo 119 e 175. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. A Bíblia fortalece a nossa fé e nos lembra quem Deus é. 3. Aprenda a descansar na soberania de Deus. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso. Deus tem o controle de tudo. Olha, gente, meu Deus do céu, a gente não consegue nada pela força do nosso braço. Mas a gente consegue com Deus. Então entrega em tuas mãos, que ele tá cuidando de tudo. 4. Cultive um coração grato. 1 Tessalonicenses 5,16. Em tudo, dai graças. A gratidão muda a nossa perspectiva de paz. Gente, sério, no meio da agonia, eu sei que é difícil muitas vezes a gente puxar um ar. Mas quando você para analisar tudo que você já conquistou, tudo que você tem, tudo que na realidade Deus já te deu, já te abençoou, né? Nem que a gente conquista, mas que Deus nos abençoou com aquilo, concedeu aquilo que a gente está vivendo, a gente começa a ver o quanto o problema tá pequeno, o quanto ele é mínimo muitas vezes. A paz que excede todo entendimento não é algo que você conquista, mas é algo que você recebe
quando você confia plenamente em Deus. A partir de hoje, escolha entregar suas preocupações, as suas ansiedades a quem realmente sabe de todas as coisas. Agora vamos orar junto pra gente selar isso. Senhor, eu te entrego, Pai, todas as minhas ansiedades, todas as minhas preocupações. Me ensina a confiar em Ti e descansar na Tua paz. Que meu coração seja guardado na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixa de se inscrever. Dessa forma você vai dizer pro YouTube que ele te ajudou, vai te entregar mais desse conteúdo e também você vai me ajudar a crescer nessa plataforma e entregar mais dessa verdade maravilhosa que é do Verbo Vivo. Então, olha, um excelente dia. Deus abençoe e beijo!